vou gravar as aulas para quem não puder vir ou quiser revisar os assuntos, puder dar uma olhada, vou deixar algum canal, depois eu coloco para vocês o link lá no nosso grupo. Então, eu estava falando assim que vocês são alunos do primeiro semestre de psicologia, né? Teoria do conhecimento ou epistemologia é uma área da filosofia, né? Então isso me coloca um duplo desafio a lidar com vocês, né? Primeiro ponto é que existe um certo choque, né? Não sei se todos vocês provavelmente nem todos vocês vêm direto do ensino médio, né, da escola. Alguns de vocês provavelmente já fez algum curso antes, mas assim, pelo menos eu senti esse choque, né? Existe um choque na diferença de estilo, diferença de como é feito o ensino na escola e na universidade, né? De modo que um dos meus papéis aqui é administrar esse choque, né? Por um lado, é um choque real e verdadeiro, né? E vocês têm que passar por isso, né? Porque na escola a gente está acostumado a ler livro-texto, basicamente, né? Que não lê as teorias diretamente, a gente não tem acesso a muitas discordâncias, né? A gente está lendo ali um produto final, né? Um texto que já foi maturado muitas vezes, e na universidade a gente acaba tendo mais essa coisa de ler o texto original, que nem sempre é muito bem escrito, ler o próprio artigo científico que está na revista, né? E isso pode causar algum tipo de choque. É natural, é necessário até. Por outro lado, se for demais, né, pode causar desorientação. Então já tive professores assim nos primeiros períodos que para mim às vezes o choque foi demais, né? Então vou tentar mitigar um pouco isso, né? Se a gente pegar aqui nosso programa, deixa eu tentar abrir aqui. Acho que é notificar. Aqui. Se a gente pegar aqui nosso programa, então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre o programa era sobre o horário da aula, tá? Espera que eu estou meio burrinho aqui com o setup aqui. Eu queria saber sobre o horário da aula. Então, vocês têm, assim, pelo que eu tinha entendido do horário da universidade, as aulas, né? O horário da aula seria esse que está aqui, que das 8 às 8h40. Era o que eu entendi. Não tem muito problema, tá? Então vocês têm aula até 9. Eu queria saber de vocês quando é a próxima aula. Quando é que é a aula que vocês têm depois dessa? Ou vocês não têm mais aula? Só para a gente fechar um horário aqui para anatomia. E que horas é a aula de vocês? De anatomia? 11. Tá, então vamos fazer isso. Vamos ficar então de 9 às 11, sendo que muito provavelmente vai terminar um pouco antes, vai terminar antes de 11, tá? Aqui você vê que seria menos de duas horas, né? Então vamos começar 9 e pouca, entre 9 e 10 e terminar até entre 10h50 e 11, tá? Porque assim fica um espaço melhor para vocês terminarem a aula anterior, começar essa e ir para a próxima. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu sempre vou ficar aqui depois da aula. Se alguém quiser conversar alguma coisa, pode falar comigo, certo?
E também, se alguém quiser conversar alguma coisa, lá no grupo do Teams, vocês podem falar comigo diretamente e a gente pode simplesmente marcar um horário, tá? Aqui no cronograma do curso, tinha lá, eu tinha que colocar um horário de atendimento, mas eu imagino que seja melhor, em vez de eu ter um horário fixo em que eu venha todo dia e fique esperando, pode ser que apareça alguém ou não, eu acho simplesmente mais simples que se alguém quiser conversar sobre o curso, sobre alguma coisa, pesquisa, qualquer tema, vocês podem falar comigo. Acho que naquele Microsoft Teams você pode mandar mensagem diretamente. E aí a gente marca um horário, tá? Então volto no assunto do shopping. Eu tentei mitigar um pouco isso. Se vocês olharem no nosso programa, a maioria dos textos que a gente vai ler, né, aqui tem vários textos, né? Eu tentei. A maioria dos textos que a gente vai ler são de livros-textos, ou seja, são de livros introdutórios falando dos temas, tá? Então, na maioria dos textos a gente não vai ler o artigo, apesar de que um ou outro a gente vai ler, né? Porque, como eu falei, faz parte tentar adentrar nesse mundo, né? Então, estou tentando administrar isso, não fazer de maneira tão abrupta, tá? E por outro lado, faz parte também do meu trabalho. Alguns de vocês podem se interessar pelo tema, podem querer se aprofundar no tema, né? E então eu também tive o cuidado de tentar fazer um programa que tivesse aqui caminhos para quem se interessar pelo tema poder se aprofundar um pouco, né? Certo? Então, por isso que nas aulas aqui eu sempre coloquei leitura obrigatória, que geralmente é um de 3 livros, que vou falar aqui depois quando a gente for para os slides, livros introdutórios, né? Tentei pegar a parte que eu acho melhor de cada um, e muitas vezes eu coloquei também aqui leituras opcionais, tá? Que são leituras mais aprofundadas, né? Que, como o próprio nome já diz, é opcional, não é obrigatório. No caso de algumas delas, eu vou falar sobre elas durante a aula, nem todas, tá? Mas quem tiver interesse e quiser se aprofundar no tema, tá lá, tá? E o segundo ponto, né, que eu estava falando, que esse aqui é um curso, é uma disciplina da filosofia, e eu estou dando essa disciplina num curso de psicologia, né? Então eu também aqui tenho um desafio, que ao mesmo tempo eu tenho que dar a disciplina de epistemologia, né? Vocês têm que saber mais ou menos o que um aluno de filosofia saberia, mas por outro lado eu entendo que os interesses são diferentes, que tipo de coisas que vai ser mais importante para vocês não necessariamente é o que vai ser mais importante para um aluno de filosofia, tá? E talvez assim eu seja uma boa pessoa para dar esse curso para o pessoal de psicologia. Falar um pouco da minha formação. Eu sou epistemólogo, né? Então eu trabalho com teoria do conhecimento, tenho um doutorado na Universidade da Califórnia, e durante toda a minha vida acadêmica, né, eu não sou da filosofia, né, eu sou formado em jornalismo, então eu tenho uma vida acadêmica meio estranha, porque eu migrei de área no meio, mas desde sempre, desde que eu cheguei na filosofia, pelo menos, eu sempre tive muito interesse em ciência cognitiva. Tive a oportunidade nesses tempos, quando eu estudei no Rio Grande do Sul e quando eu estudei na Califórnia, de sempre estar fazendo parte de institutos ou de grupos em ciência cognitiva. Tenho artigos
na interseção entre filosofia e ciência cognitiva. Então, não sou totalmente cru na área de vocês, ou pelo menos uma parte da área de vocês, né, que são as ciências cognitivas, psicologia cognitiva, esse tipo de coisa. Então, o que eu tentei fazer? Eu coloquei todos os temas que estavam na ementa do curso, tá? Então, tudo que um aluno de filosofia aprenderia nesse curso, vocês vão aprender. Só que eu imagino que algumas coisas vão causariam mais interesse, outras causariam menos interesse. Eu tenho até a vontade de saber a reação de vocês que são de fora da área a algumas coisas que se faz em epistemologia. Então, o que eu fiz eu não tirei nada do curso, tá? O que a gente vai fazer aqui simplesmente é uma questão de focar em alguns pontos e não focar em outros. Quer dizer, focar mais em alguns pontos e menos em outros. Então, os dois primeiros módulos que eu coloquei aqui, módulo 1, análise do conhecimento, e módulo 2, a estrutura da justificação, são módulos, eu posso dizer para vocês assim, mais filosofia na veia, né? Mais filosofia analítica na veia. Então, a parte da epistemologia assim, bem tradicional, né, que hoje em dia está até mais enfraquecida, mas assim, anos 90 foi o auge dessas questões aqui, e são bem filosofia analítica. Então, talvez para vocês que vocês ainda estão no primeiro semestre, né, então vocês ainda não tiveram muitas aulas de psicologia, mas talvez para quem tenha entrado na universidade interessado em estudar mente humana, etc, talvez julgue algumas coisas meio abstratas, e algumas realmente são. A gente vai tentar meio que entender o motivo disso, mas são mesmo, não são nem minhas áreas favoritas da epistemologia, mas assim, são coisas que têm seu interesse, e a gente vai tentar ver isso daí. Então, módulo 1, análise do conhecimento, módulo 2, estrutura da justificação, né? Então, muitos cursos em epistemologia, muitas vezes até se resumem a esses dois módulos, tá? Então, tem outros dois módulos que eu coloquei aqui, que talvez sejam mais interessantes para o pessoal da psicologia. Então, esse aqui que eu chamei de interlúdio, são duas aulas discutindo exatamente a relação entre psicologia e epistemologia, né? Uma questão é essa daqui, que está dizendo aqui, está chamando aqui de epistemologia naturalizada. Espera que ainda não sei mexer nessa mesa direita. Deixa eu colocar aqui. Então, uma coisa é o que está chamado aqui de epistemologia naturalizada, que era a proposta de que a epistemologia deveria ser substituída por um tipo de ciência cognitiva. A gente vai ver essa proposta e ver os problemas dela e por que a gente precisa ter uma epistemologia. E essa outra aula aqui, epistemologia e psicologia, é sobre como essa epistemologia deve ser, né? Que ela deve, de alguma forma, levar em consideração resultados empíricos em ciência cognitiva, e a gente vai tentar ver essa relação aqui, por que se tem uma área separada, mas ao mesmo tempo que precisa levar em conta esses resultados empíricos. E essa última parte aqui, pontes do conhecimento, que eu vou tentar fazer ir um pouco mais rápido nas primeiras, para quando chegar aqui ter tempo da gente às vezes até parar, e coisas aqui que eu planejei para ser uma aula, talvez a gente dá duas aulas, parar mais tempo aqui, né, nesses temas que eu imagino talvez sejam temas que interessem mais vocês. Então, esse módulo 3 é sobre as fontes de conhecimento, é sobre quais caminhos a gente adquire conhecimento, por quais faculdades, quais são nossas faculdades cognitivas, né, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter uma aula sobre raciocínio, né,
conhecimento a priori, ou seja, conhecimento independente da experiência. Existe isso? Mas como é que se chega a isso? Qual é o tipo de faculdade mental que nos dá conhecimento independente da experiência? Se é que isso existe. Depois, sobre faculdades mais clássicas, né, como percepção. Então, como é que funciona o conhecimento perceptivo? Por um lado, parece meio óbvio, né? Eu estou vendo um computador na minha frente, logo eu sei que tem um computador na minha frente. Mas assim, tem questões sobre a percepção que são importantes, como por exemplo, existem ilusões perceptivas, alucinações. Será que a existência dessas coisas de alguma forma dificulta e possibilita a existência de conhecimento perceptivo? E aqui a gente vai tentar ver algumas posições sobre o funcionamento da percepção, e eu coloquei aqui como leitura alternativa, que leitura opcional. Esse aqui é um artigo de um filósofo atual, né? Então nesse último módulo eu tentei colocar artigos de filósofos brasileiros que eu julgo bons e atuais, né? Então esse Carvalho aqui é Eros, foi meu professor, também foi o professor desse aqui do Giovanni, né? Vocês vão ver que um dos livros introdutórios que a gente vai estudar foi escrito por Giovanni Rola. O nome é engraçado, mas é o nome dele mesmo. Nós dois somos alunos do Eros Carvalho. Espero que a gente tenha a oportunidade de olhar esse artigo, que é uma teoria sobre percepção bem interessante, tá? Depois a gente vai para a memória, outra fonte de conhecimento, né? A maioria das coisas que a gente sabe é porque a gente lembra, né? Imagine se a gente não tivesse memória, a gente poderia adquirir conhecimento. Inclusive, infelizmente, tem pessoas que têm essa condição, né? Tem pessoas que têm uma condição chamada amnésia anterógrada. Não sei se vocês já viram aquele filme Amnésia. Já viram esse filme Amnésia? Então, assista, é um filme bem interessante, porque ele é um filme feito de trás para frente. Literalmente, ele é um filme de trás para frente, e ele é bem interessante, porque é o seguinte: o cara era um cara normal, ele tinha uma esposa, e em algum momento alguém entrou na casa dele, matou a esposa, e ele bateu a cabeça acho que na pia do banheiro, algo desse tipo, e ele adquiriu esse déficit, né, cognitivo, que é amnésia anterógrada, ou seja, ele não consegue formar novas memórias. Então ele lembra de tudo o que aconteceu antes do acidente. Então é um tipo de amnésia diferente, né? Que a amnésia que a gente está mais acostumado é a amnésia retrógrada, ou seja, você esquece tudo antes do acidente. Ele não, ele lembra de tudo, lembra da vida dele toda até o acidente, só que depois do acidente ele não consegue formar novas memórias, né? Então a vida dele vira um inferno, né? Na verdade ele vive em fluxos de consciência de, sei lá, de 5 minutos. Então ele tem 5 minutos que ele consegue ainda reter as coisas que estão acontecendo naqueles 5 minutos. Depois daqueles 5 minutos, ele é como se ele acordasse de novo depois do acidente. Ele esquece tudo que aconteceu, e é muito interessante porque ele começa porque além de tudo ele quer achar o assassino da mulher. Como é que você faz isso nessa condição, né? Então ele começa a aprender a lidar com isso. Ele começa a tatuar no corpo dele as coisas que ele aprende, de modo que ele consiga ler. Quando ele acordar, ele lê no corpo dele as coisas, ele consiga funcionar. É bem interessante. E o filme, ele é muito interessante porque o modo como ele é editado é para, de alguma forma, emular essa condição que o rapaz sofre
em nós, no espectador. Por isso que o filme ele começa pela última cena, então ele vai de várias cenas de 5 minutos. Ele começa pela última, depois ele vai para a penúltima, depois ele vai para a antepenúltima, até chegar na primeira cena do filme, que é a morte da mulher. E aí você vai descobrir o que aconteceu com ela. Mas é bastante interessante isso, porque ele vai de trás para frente. Então é bem legal. Então vai ter essa aula sobre memória, né? E a gente vai ler o artigo aqui do André Santana, e do Michael. Michael é um filósofo francês, talvez o maior nome da filosofia da memória atualmente, e o André é o brasileiro que estuda com ele. Tá? Aí depois a gente vai ter uma aula sobre testemunho, né? Vai ter uma aula sobre testemunho, que é a maneira que a gente adquire a maior parte do conhecimento, né? que é as pessoas falam com a gente, né? Então vai ser basicamente isso, tá? A Juliana está perguntando por que o áudio está difícil de entender. Bem, por causa do eco, né? Vou tentar aqui mexer um pouco na configuração, e fiquem tranquilos que eu vou trabalhar um pouco para melhorar isso aqui para as próximas aulas, né? Vou comprar um microfone agora e eu espero que até a próxima aula vou baixar aqui um pouco o microfone, ver se agora está um pouco melhor. Eu baixei um pouco o microfone. Tá? E imagino que para as próximas aulas vão chegar alguns móveis aqui e vai melhorar essa questão do eco, né? O eco não tem o que fazer, né? Pode estar com o melhor microfone que for, vai dar eco porque a sala está vazia. Tá? Espero que até a aula que vem chegue aqui alguns armários, vou colocar os livros aqui e talvez fique melhor. A Aldeciano está perguntando se eu disponibilizei essa emenda. Sim, vou colocar aqui um endereço. Então nesse endereço aqui, bit.ly/ufpb_. Eu acho que é esse endereço, não? Epistemologia, está aqui no arquivo. Isso. Esse endereço aqui que eu coloquei no chat, você entrando aqui, vocês vão entrar numa pasta, tá? Que tem basicamente essa pasta aqui, ó. Essa pasta do computador. A tela não tá. Essa pasta aqui, ó. Vou botar aqui também vocês não vão ver. Só quando gravar que vocês vão ver. Ver a gravação. Então essa pasta aqui, onde tem a bibliografia, tem o programa e tem os slides que eu vou utilizar, tá? Então, assim, dito isso, quem quer falar alguma coisa, que aí talvez a gente possa ir nos slides e falar. Primeiro, os slides estão falando do curso ainda de qualquer jeito, então a gente vai ter mais a oportunidade de discutir essas questões. O Daniel perguntou se eu não vai utilizar o SIGA para passar os materiais. Então, Daniel, acontece o seguinte: como eu falei para vocês, eu sou novo na UFPB, né? Eu tomei posse do cargo no final de janeiro, dia 27 de janeiro, e eu não tenho o número do SIGA ainda, tá? Então, quando eu tiver, eles estão me cadastrando e tudo mais, quando eu tiver, eu vou tomar pé de como funciona o site e vou colocar lá todos os materiais, tá? Por enquanto eu não posso botar, porque eu não tenho o número do SIGA. Então por isso que a gente está mais ou menos improvisado. Por enquanto, entre naquele site lá, vai abrir uma parte do Dropbox, você pode baixar
tá? Todos os textos que a gente vai falar no curso, tanto os textos textos obrigatórios, né, que são basicamente 3 livros de introdução, como os textos opcionais, estão lá. Tem um programa e tem esses slides aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, sempre que eu mudar os slides, acrescentar coisas, eu vou colocar lá também. Tá? Então eu achei que era a maneira mais fácil de disponibilizar os materiais para vocês, sendo que eu não estou com o número do SIGA ainda, tá? Então, esse é o curso de Teoria do Conhecimento, Epistemologia. Então, Marcos perguntou: iremos ver alguns dos teóricos mais conhecidos dessa área da epistemologia, no caso? Sim, tá? Por exemplo, a gente vai, acho que na 4ª aula mais ou menos, por aí, a gente vai ler um artigo que é um artigo muito interessante, porque é simplesmente o artigo mais citado da história da epistemologia. Não sei se é o artigo mais citado da história da filosofia, mas talvez seja, tá? Eu imagino que seja, na verdade. E é um artigo de 63 de um cara chamado Goethe. Aí você fala assim: porra, esse cara ninguém nunca ouviu falar. Já ouviu falar de Descartes, de Aristóteles, vários filósofos importantes. Quem é Goethe, né? O Goethe é um cara bastante interessante, porque ele é um cara que publicou um artigo na vida. Depois ele seguiu a vida dele sendo professor, nunca mais teve nada relevante na epistemologia, mas ele escreveu esse artigo de 63, que é, como eu falei, o artigo mais citado da história da epistemologia, talvez da filosofia como um todo. E ele é um artigo que tem 3 páginas. Tá? Tem um artigo bem pequenininho, bem simples, tem 3 páginas e é muito importante. E então esse vai ser a nossa primeira tentativa de ler um texto filosófico. Então eu imagino que seja um texto bom por ser um texto de 3 páginas. Goethe. Marcos perguntou se a gente vai ler Foucault, Habermas também. Não. Tá? Não, a gente não vai ler Foucault nem Habermas. A gente vai chegar lá nas leituras. Deixa só eu falar aqui um pouco desse primeiro slide, né? Então, nossas aulas são segunda e quarta, né? Segunda e quarta, tá? Então hoje e depois de amanhã. O horário a gente acertou aqui que vai ser entre 9, né, e 11. Então fica diferente, né? Sendo que eu provavelmente vou terminar um pouco antes. Então meu nome é Danilo Fraga Dantas, né? Meu e-mail por enquanto é esse daqui. Vocês podem mandar e-mail, podem falar comigo no Teams, mas você pode mandar e-mail para mim por enquanto para esse e-mail, porque ainda não tenho e-mail da UFPB, né, pelo mesmo motivo de que eu não estou no SIGA ainda. Esse link aqui embaixo é do programa, e ali embaixo é o link do grupo de discussão, que é lá aquele do Microsoft Teams. O Guilherme perguntou se vai ter aula assíncrona. Então, eu pretendo colocar esses slides no canal, né? E durante o curso vamos discutir isso melhor, vamos ver se fica bom esse cotidiano aí de 2 aulas por semana. Provavelmente talvez eu vá liberar vocês de virem em todas as aulas, né, e ver a aula
de maneira síncrona, tá? Vamos pensar isso aqui melhor, né? Tentar ver o seu concentra as aulas, sei lá, mais importantes em um dia e no outro fica como opcional, tá? De qualquer forma, eu vou estar aqui, eu vou dar aula porque eu tenho que gravar de qualquer forma, e quem aparecer vai poder fazer perguntas, etc, tá? Vamos ver isso aí depois melhor, tá? Então, como eu estava falando para vocês, a bibliografia principal são esses 3 livros, que são livros de introdução à epistemologia, tá? Então, esse primeiro é o livro do Giovanni, né? Como eu falei, foi meu colega, hoje em dia ele é professor da UFBA, tá? Então, a gente vai pegar a primeira parte sobre análise do conhecimento e o problema de Goethe a partir desse livro, porque eu acho bem escrito, eu acho fácil de ler, tá? Depois, a segunda parte, que é sobre a estrutura do conhecimento, a gente vai estudar a partir desse outro livro aqui, que é Epistemologia, né, do filósofo americano Furmenton, que é um livro muito bom também, né? Ele é um pouco mais difícil do que o de Giovanni, e uma coisa ruim que tem dele, que eu acho a tradução dele ruim, tá? Então, por isso que eu essa primeira parte sobre análise do conhecimento também ele não dá muita ênfase, né? Então também não tinha nem como usar só ele, e eu acho a tradução dele um pouco ruim, então às vezes é um pouco difícil de entender pela tradução. E o terceiro livro, né, que vai ser na parte lá sobre fontes do conhecimento, é esse livro aqui do filósofo americano também, Dan O'Brien, tá? A questão é a seguinte: essa parte sobre fontes do conhecimento é uma parte tradicional na epistemologia, só que da década de 90 para cá o pessoal ficou tão emocionado com a questão da análise do conhecimento que foi se colocando de lado essa questão das fontes, né? Então, no livro do Giovanni tem uma partezinha sobre fontes do conhecimento, esse aqui nem tem, só que no livro do O'Brien eu acho que ele lida melhor com a questão, tem mais capítulos e tudo mais, então por isso que a gente vai utilizar esse livro do O'Brien para a terceira parte. Apesar de que, como eu falei, tem alguns capítulos sobre fontes do conhecimento aqui no livro do Giovanni, e eu coloquei lá como um opcional, tá? Então vocês podem ver que a gente aqui no nosso curso, né, perguntarem sobre o Foucault, o Habermas, não é um curso baseado em autores, tá? Então a gente não vai estudar aqui o que tal autor acha, tá? Eu, ao fazer as aulas, eu tentei, inclusive, me afastar mais de questões que são discutíveis e me focar mais nas questões que são aceitas, tá? Então, a gente vai estudar aqui o que é aceito, o que todo mundo aceita, ou todo mundo que importa aceita, e sem entrar muito nas discordâncias entre filósofos, tá? Então eu imaginei que vocês, principalmente por não serem da filosofia, estariam mais bem servidos de saber o conteúdo do que nós sabemos já atualmente sobre teoria do conhecimento, do que discutir posições, né? Então por isso a gente não vai focar muito em filósofos. Eu até achei interessante isso aí, porque eu estava escrevendo os slides e eu, até chegar na aula que é sobre Goethe, aí é difícil de não falar o nome Goethe, eu percebi que eu não tinha falado o nome de nenhum filósofo até a aula 4. Depois eu voltei nos slides, até coloquei alguns pontos assim secundários sobre filósofos. E aqui também você tem a bibliografia secundária, tá? Na bibliografia secundária eu priorizei 3 coisas, né? Em primeiro lugar,
você tem aqui essa série aqui, série Investigações Filosóficas. Investigação Filosófica, tá? É uma série de livros organizados pelo Rodrigo, que é um professor do Acre, que esses livros basicamente eles são traduções da Stanford, da enciclopédia Stanford. Stanford. Vou escrever em português, porque eu sempre escrevo enciclopédia errado em inglês. Esse aqui está em português, eu escrevo errado em inglês. Então, você tem na internet, você tem essa enciclopédia chamada Stanford Encyclopedia of Philosophy, que é basicamente o melhor lugar em que você vai aprender sobre qualquer tema da filosofia. Eles têm muitos verbetes, muitos que eu falo assim, na casa dos milhares de verbetes, e são sempre bem atualizados e escritos pelos melhores entendedores daquele assunto específico, né? Então, qualquer assunto de filosofia que vocês quiserem aprender, o lugar para começar é a enciclopédia Stanford. Porém, né, tem um problema de ser inglês, né? Então, por exemplo, por aqui ser um curso de graduação, eu não posso pressupor que vocês falem inglês. Então, por isso eu não coloquei, obviamente, nenhum texto em inglês. Então, o que foi que o Rodrigo fez? O Rodrigo, ele pegou outros professores, né? Inclusive o primeiro livro dessa série fui eu que organizei, né? Já está no 10º livro, talvez. Chamou outros professores, aqui no caso o Mark II e o Juliano do Carmo. Juliano é professor da UFPEL, esse Mark II eu não sei onde é que é. Então ele pegou esse pessoal e fez o seguinte: traduziu os verbetes e lançou livros, são livros em PDF. Você pode até comprar impresso, mas eles estão de graça na internet em PDF, que são os verbetes da enciclopédia, os verbetes mais importantes, mais interessantes, traduzidos. Tá? Então, lá no nosso bibliografia tem 3 desses livros, certo? Coloquei mais nesse ponto, porque esses livros têm muitos verbetes interessantes. Eu vou falar de alguns, mas vocês podem ter o interesse de ler outros. Inclusive, eu acho que tem um desses livros aí que é sobre a mente, né? Então pode ter alguns verbetes interessantes para vocês que são de psicologia, mas de qualquer forma vale a pena entrar lá no site, né? O site lá da série Investigações Filosóficas e da UFPEL e olhar os livros, tá? Então esse é o primeiro tipo de bibliografia, coisa assim mais de referência, que vocês podem se interessar e se aprofundar um pouco no tema. Esse livro aqui, né, é um livro que foi muito importante. Esse livro aqui foi muito importante para quem se formou em epistemologia na minha época, né? Que era uma época que você não tinha Libra de Gênesis, né? Não tinha Sci-Hub, então era muito mais difícil você conseguir textos. E esse é um livro que foi traduzido para o português. Então é um compêndio, ele tem vários artigos importantes. Já não é mais tão atualizado, né? Ele é do começo dos anos 2000, mas tem vários textos importantes. Eu coloquei lá 2 textos opcionais desse livro, tá? Inclusive eu tenho até que escanear para colocar lá na página, tá? E esse terceiro livro aqui faz parte desse meu esforço de trazer um pouco o assunto para algumas questões que diz respeito mais diretamente à psicologia. Tá? Esse livro aqui, Rápido e Devagar, é um livro do Daniel Kahneman, que é um cara que ganhou o Nobel não de psicologia, não tem Nobel de psicologia, ganhou o Nobel de economia, e ele e outro cara que é o Tversky,
eles foram importantes em estudar o que primeiro se pensava que eram erros sistemáticos da nossa cognição, né? A cognição humana, nossa mente, ela funciona de determinada maneira, de modo que as pessoas em geral cometem os mesmos erros, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou contar uma história aqui de uma pessoa e vou dar para vocês duas alternativas. Vocês vão me dizer no chat qual vocês acham que é mais provável, tá? Então, Linda é uma mulher. Ela, durante a faculdade, ela fez faculdade de filosofia em Berkeley, né? Na história original tem esse detalhe de Berkeley, que Berkeley é uma universidade bem de esquerda nos Estados Unidos, né? Eu morava perto de Berkeley e toda vez que eu ia lá, não tinha nenhuma vez que eu ia na Universidade de Berkeley que não estava tendo um protesto. Então é uma universidade bem engajada e muito boa, né? Então, Linda estudou em Berkeley, estudou filosofia. Durante a faculdade, ela fez parte de vários movimentos, fez parte de ONGs e de movimentos pelos direitos dos animais, feministas, etc, etc. Daí, então essa é Linda. Eu vou dar para vocês duas possibilidades sobre o que Linda está fazendo atualmente e vocês vão me dizer no chat 1 ou 2 qual que você acha mais provável. A possibilidade 1 é a seguinte: Linda é uma bancária atualmente. E a possibilidade 2 é Linda é uma bancária feminista. O que vocês acham mais provável? Que Linda seja uma bancária, que Linda seja uma bancária feminista? 1 ou 2? Então, vocês acharam mais provável 2, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É impossível 2 ser mais provável que 1. Por quê? Porque se Linda é uma bancária feminista, ela é uma bancária. De modo que todas as situações que verificam 2, verificam 1 também. Então, o Linda é uma bancária é ao menos tão provável quanto Linda é uma bancária feminista. Se for pegar a probabilidade de maneira bruta, é isso. Mas assim, não tem nenhum problema com o erro que vocês cometeram, porque exatamente esse Kahneman e o Tversky, eles ficaram famosos exatamente por mostrar, entre outras coisas, que a gente comete esse erro específico. Inclusive, ele chegou a fazer esse mesmo teste entre alunos de probabilidade, e os alunos de probabilidade também faziam esse erro. E aí ele pensou, então tem uma coisa aqui estranha, não é que essas pessoas estão errando, é que a mente humana, no geral, está programada a lidar com probabilidade, por exemplo, de uma maneira diferente do que o cálculo probabilístico prevê. E aí ele tem essa ideia, já te dou. Ele tem essa ideia de que a gente lida com heurísticas. A ideia é o seguinte: tem alguns cálculos, alguns padrões de pensamento que eles são muito complexos. E a mente humana, ela tem que lidar não apenas com dar a resposta certa, mas com dar a resposta certa num tempo hábil. Então, a ideia seria que para algumas coisas, para muitas coisas, como por exemplo probabilidade, a gente não faz o cálculo. A gente tem a capacidade de fazer o cálculo, mas a gente no dia a dia a gente usa, como dizer assim, atalhos para chegar à solução. E isso é isso que eles chamam de heurísticas. Então, no caso aqui, a gente usa o que ele chama de heurística do reconhecimento, ou seja, a gente vê qual alternativa combina mais com a história. E, obviamente, o que combina mais com a história é ela ser uma bancária feminista, do que bancário é uma profissão mais ou menos chata, não combina muito com a história que a gente está contando, de uma pessoa que estudou filosofia em Berkeley, que fazia parte do movimento social, etc., que espera que ela faça outra coisa, que ela trabalhe em uma ONG, que ela seja uma advogada dos direitos humanos. A gente espera
um final diferente para essa história. Quando fala bancária, bancária não combina com essa história. Então, por isso a gente acha que isso é improvável. O segundo caso, bancária e feminista, combina um pouquinho mais, né? Pelo menos ela é feminista. Né? Então a gente utiliza esse atalho, que é a heurística do reconhecimento. Só que, quando eu expliquei para vocês, obviamente, bancário é ao menos tão provável quanto bancária feminista, porque sempre que ela for uma bancária feminista, ela vai ser uma bancária. Vocês entendem, né? Então o Daniel Kahneman e o Tversky, eles fizeram essa proposta de que, na verdade, a gente tem dois sistemas rodando no cérebro, vamos dizer assim. Que eles chamam de sistema 1, que é um sistema composto por essas heurísticas, seria mais rápido, custaria menos recurso cognitivo utilizar esse sistema, e por isso é o sistema padrão. A gente evolutivamente foi aperfeiçoando esse sistema de atalhos, né? Até porque, por exemplo, se a gente imagina, tiver um leão, vamos dizer que a gente estivesse ainda na savana, no começo da evolução humana, a gente visse um leão, se você fosse fazer um cálculo complexo de qual é a melhor rota e tudo mais, seria simplesmente morto, né? Então, por isso, você tem um sistema rápido, ele é importante evolutivamente. E, por outro lado, você tem um sistema que ele chama de sistema 2, que é um sistema mais lento, mais custoso cognitivamente, que demanda de mais atenção, etc., que é, por exemplo, o cálculo de probabilidades. Então, é bastante interessante. Quando a gente for estudar raciocínio, a gente vai dar uma olhada nesse livro aqui, tá? Então, antes de seguir, vamos ver as perguntas. Tinha uma pessoa que levantou a mão. Desculpa, mas eu não vou saber falar seu nome sem ler. Pode falar. Aldeciano. Aí, pode falar. Peraí que eu tô sem som. Exatamente. Inclusive, uma das... Né, então, essa teoria dos dois sistemas, né, o nome técnico é Dual Process, né, teoria do processo dual. Ela já avançou bastante desses artigos aí do Kahneman, né? Isso aí é década de 70. Então, hoje em dia tem vários modelos mais específicos, e um dos modelos é exatamente esse que você descreveu, de que o sistema 1, né, o sistema rápido e intuitivo, ele é meio que disparado automaticamente. Quando você tem contato com um problema, você já busca a solução a partir do sistema 1, e o sistema 2, de alguma forma, ele interviria no sistema 1, então tem essa teoria que chama intervencionista, ou seja, o sistema 2 ele freia o sistema 1, fala assim, não, está errada a sua solução, deixa eu trabalhar agora de maneira mais lenta, né, serial, etc. Então, de alguma forma, você para aquela solução que está sendo calculada para fazer outra solução, né? E, obviamente, para você fazer isso, você precisa de recurso atencional, né? Você precisa usar sua atenção para parar e depois gastar atenção para fazer o cálculo. Então, por isso, o sistema 2 ele tende a ser mais lento, né? O sistema 1, os cálculos do sistema 1 geralmente eles são até automáticos, né? São inconscientes. Você só tem consciência da solução, né? Então, por
ter proposto esse tipo de teoria e por ter feito os primeiros experimentos que gestaram essa teoria, o Kahneman ganhou o Nobel, né? O Tversky não ganhou o Nobel porque ele morreu antes, né? E o Nobel não se dá Nobel póstumo, né? Mas o artigo é do Kahneman e Tversky. Esse livro aqui, Rápido e Devagar, ele é bem interessante porque ele é basicamente, ele não é um livro teórico, ele é basicamente uma biografia do Kahneman. Então ele está simplesmente contando a história dele. Eu cheguei na universidade tal, conheci o Tversky de tal jeito, a gente estava estudando tal coisa, né? Contando a história, e nisso ele vai contando também os experimentos que eles fizeram, vai contando os resultados, como foi que as pessoas receberam isso na época. Então é um livro meio biográfico, né? Eu acho bem interessante esse formato. É um formato, por exemplo, que Descartes usou, né? Você tem então Descartes, o livro mais famoso dele é o Discurso do Método, né? Todo mundo conhece o Discurso do Método, é o livro que tem Eu Penso, Logo Existo, etc. Então o Discurso do Método também é um livro biográfico, mais ou menos. Descartes falando da carreira dele como cientista e como filósofo, né? Então não é o livro mais importante na filosofia, mas também tem esse formato aqui de uma biografia científica, né? Algo desse tipo. Então é um livro bem legal de ler, assim, não é bem fácil de ler. Então vamos ver aqui o chat aqui antes da gente continuar. O Marcos perguntou o seguinte: essa lei de raciocínio do campo quantitativo, né? A filosofia tem propostas diferentes a essa no ramo da epistemologia? Talvez você se assuste, não é assusta a palavra, talvez você se surpreenda em saber que a filosofia, como é feita hoje em dia, principalmente tem mais a ver com matemática do que a gente pensa, tá? Isso às vezes né, engraçado que o concurso que eu passei aqui é o concurso de lógica, né? Então oficialmente, apesar de ser um epistemólogo, eu estou na cadeira de lógica e eu dou o curso de lógica para lógica 2, na verdade, para o curso de filosofia, né? Então para quem faz filosofia muitas vezes é uma surpresa saber que você vai ter que estudar lógica, que é basicamente matemática. A gente não vai fazer isso nesse curso, tá? Mas assim, vocês vão ver que nas leituras, né, não vai ter nada de matemática, mesmo nesse livro aí do Kahneman, mas assim, você consegue ver no fundo que é isso que está pressuposto. Suzana perguntou se isso tem a ver com a noção do estereótipo. O estereótipo seriam regras heurísticas também, né? Com problemas, né? Com problemas sociais, né? Exatamente porque a gente trabalha com esses estereótipos para facilitar o pensamento, né? Por exemplo, o estereótipo, leões são perigosos, né? Aquele leão específico pode até ser bonzinho, mas assim, a gente foge do leão, depois a gente vê se ele é bonzinho. Então a gente tem essa tendência, nossa mente tem a tendência a lidar com estereótipos, né? O que acaba relevando, por exemplo, a problemas, né? Porque a gente tem que tomar o cuidado de saber, de certa forma, o estudo acadêmico é um estudo de você treinar seu sistema 2, né? De intervir em algumas coisas que seu sistema 1 faz, né? E uma dessas coisas é pensamento a partir de estereótipo, né? Que às vezes os estereótipos são estereótipos danosos, né? Como os estereótipos racistas, por exemplo, né? E talvez por isso seja tão complicado combater esses modos de pensamento, que não seja modificando a própria estrutura da realidade, né? Ou seja, por exemplo, no caso do racismo, colocando negros em postos mais altos ou mudando a representação. É difícil você, a não ser modificando um ambiente, é difícil você intervir no modo como as pessoas pensam, porque aparentemente nosso sistema 1 ele é
talhado para lidar com esses estereótipos, né? A gente tem que o tempo todo estar monitorando ele e barrando ele de reagir de determinadas maneiras. Então, outro ponto que você falou assim, interessante que é evolutivo, daí para desconstruir é realmente difícil. Sim, mas assim, por outro lado, o que eu estou querendo dizer é que evolutivamente nossa mente é talhada a lidar com estereótipos, mas não necessariamente os estereótipos que a gente tem atualmente são construções, são evolutivas, entendeu? Os estereótipos que a gente tem atualmente são construções sociais, tá? O fato da nossa mente ser talhada para lidar com estereótipos que é uma questão evolutiva, tá? Então a gente pode trabalhar para mudar os estereótipos vigentes, né? Mas sabendo que a gente tende a se apoiar em estereótipos, né? Então, por isso que muitas vezes, vamos dizer, um cara que... Não entendi, a pessoa falou falar nesse sentido mesmo. Por isso que a gente fala assim, pô, às vezes o cara que nasceu na década de 50 é difícil de mudar a cabeça dele, né? Porque ele tem os estereótipos bem arraigados no cérebro, né? E às vezes já vi essa frase assim, que às vezes a mudança social depende às vezes de uma geração morrer e a outra nascer, porque é difícil você modificar, é mais fácil você modificar a pessoa adquirir estereótipos diferentes do que a pessoa que já adquiriu isso há muito tempo e já está acostumada a pensar de determinada forma, mudar essa maneira de pensar, especialmente porque essa maneira de pensar não é consciente, né? Isso que é complicado, entendeu? Então, só para dizer que eu não estou dizendo aqui que não é possível mudança social, nada disso, então, assim, que tem essa barreira que é o modo como nossa mente é talhada a pensar, tá? Que não é uma barreira no sentido de que impede, mas é uma coisa que você tem que levar em consideração, né? Que pode trazer alguns problemas. Então, o segundo ponto que eu queria falar sobre o curso é esse aqui, esse aqui é um curso baseado em temas, tá? Então não é um curso de história da filosofia, a gente não vai estudar aqui a história da epistemologia, né? Apesar de que a gente vai falar algumas coisas quando for relevante, tá? Porque a epistemologia existe desde a Grécia Antiga, tem coisas tem coisas de Platão, né? Alguns diálogos de Platão que abordam temas da epistemologia, especificamente um diálogo muito importante que é o Teteto. Esse diálogo talvez seja a inauguração da epistemologia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler diálogos platônicos, mas eles são bem interessantes até. Os diálogos platônicos geralmente são Sócrates chega, aborda alguém na rua, sei lá, alguém que supostamente deveria saber sobre leis e começa a perguntar sobre a natureza das leis, etc. E a pessoa começa a se enrolar, etc. E daí, dependendo da época do diálogo, se for no começo da carreira de Platão, fica por isso mesmo. Se for mais para o final, no final Sócrates dá alguma teoria. No final da carreira, Platão já estava com mais teorias na mente, então ele começou a colocar essas teorias na boca de Sócrates, né? E é bastante interessante, porque Sócrates é um personagem do diálogo, na verdade. Não é que Sócrates falou aquilo. Era o modo de escrever ciência na época, era a partir de ciência ou filosofia na época, era a partir de diálogos. E geralmente os diálogos de Platão, o nome dos diálogos são as pessoas com quem Sócrates está conversando. Então, no caso do diálogo Teteto era um jovem que Sócrates começa a conversar com esse jovem, depois aparecem outras pessoas mais com graus, né? Eu acho que é um advogado, um juiz que aparece,
E esse diálogo é sobre a natureza do conhecimento. Então, talvez a inauguração da... Não é inauguração, né? Sempre tem algo mais antigo, mas é o primeiro grande texto de epistemologia. Mas a gente não vai pegar nessa ordem. Vamos estudar o Teteto, depois a gente vai estudar a epistemologia aristotélica, vamos depois pegar, sei lá, Tomás de Aquino, ver como é a epistemologia de Tomás de Aquino, depois vamos pegar Descartes, Kant, até chegar nos dias atuais. Não é assim o curso, tá? E eu não acho, no geral, eu não acho a melhor maneira de se aprender filosofia. É uma maneira comum às vezes, né? Alguns cursos de filosofia são, né, o curso mesmo, não só uma disciplina, mas o curso todo, às vezes são orientados dessa maneira. Então, muitas vezes, em alguns cursos de filosofia, você pega filosofia antiga no primeiro semestre, filosofia antiga 2, sei lá, no segundo, depois medieval 2, moderna, até chegar em contemporânea. Eu acho que é uma maneira ruim de aprender filosofia. Por quê? Principalmente quando você começa pela filosofia antiga, porque a filosofia antiga, sem colocar nenhum demérito aqui, são os caras, com perdão da palavra, foda, né? Platão e Aristóteles são caras muito inteligentes, eles estão escrevendo coisas há mais de 2000 anos, né? Hoje em dia é bem mais fácil você escrever, você pega aí, você tem manuais, você tem livros pra caramba, você lê, né? Aprende várias coisas, dali mistura uma coisa com a outra, tem um insightzinho ali e escreve. Bem mais fácil, né? Os caras estavam escrevendo numa época que não tinha nada para ler, né? Então eles estavam basicamente inventando as coisas. Então são caras fenomenais, né? Caras muito inteligentes. Mas isso não tira o fato deles estarem escrevendo há 2000 anos. Eles estão em uma cultura totalmente diferente da nossa, uma língua totalmente diferente da nossa. Estão usando conceitos muitas vezes que para nós parecem estranhos. E você tem um primeiro problema, que é você primeiro entender o que eles estão falando, entender o contexto, os conceitos que eles estão utilizando. Aí depois que você faz todo esse trabalho, que você vai realmente conseguir ler o texto. Então não é o caso de todo o texto, né? Por exemplo, o Teteto é um texto mais ou menos fácil, outros são mais difíceis. Você pega os pré-socráticos, são especialmente difíceis. E aí tem outra questão. Os textos que a gente tem dessas pessoas, dos pré-socráticos em especial, não são textos completos, a gente tem fragmentos, né? Porque o papel é uma coisa que se perde fácil, né? Esses caras escreveram há 2000 anos, né? Nem tudo chegou até nós. E até no caso de Aristóteles, o que a gente tem acesso atualmente não são os livros que Aristóteles lançou. Aristóteles, os livros que ele publicou eram diálogos, como os de Platão. E supostamente eram diálogos muito bons, muito bem escritos. O que a gente tem de Aristóteles atualmente são anotações de aula. Então Aristóteles dava aula no liceu, que era a escola dele, e ele fazia anotações, né? Fazia um roteiro ali, eu vou falar disso, depois eu vou falar disso. E nisso ele escrevia a aula que ele ia dar, e foi isso que sobrou. Então o que sobrou, então a gente não sabe, por exemplo. E aí as pessoas depois pegaram essas anotações e organizaram em livros. Então a gente tem, por exemplo, Ética Nicômaco, ou especificamente tem a Metafísica de Aristóteles. Ali tem várias aulas daquele tema que ele chamou de filosofia primeira. E aí você não sabe muito bem, será que ele escreveu aquilo tudo na mesma época? Né? Porque às vezes as coisas que ele fala no livro, no Delta, que é um livro famoso, ele desfala no Zeta, que é o último livro. Aí você pensa, será que ele mudou de ideia? Será que ele escreveu o Delta talvez no começo da carreira e o Zeta no final? Ou será que foi o contrário? Será que ele escreveu o Zeta no começo da carreira e o Delta no final? A gente não sabe. Ou será que ele escreveu ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época, e ele está só confuso? A gente não sabe. Então os textos antigos têm todas essas questões. Então quem estuda, por exemplo, Aristóteles está estudando todas essas questões. Como é que faz sentido de um livro para o outro? Será que ele escreveu um primeiro do que o outro, etc. Então são questões assim que para quem estuda é importante. E é muito importante porque
Por exemplo, eu que não estudo filosofia antiga, eu quero pegar um livro que o cara me explica essas coisas aí. Eu não quero ter que aprender grego para pegar as minúcias. Eu quero que tenha alguém que faça isso por mim. E é ótimo que tenham pessoas. Só que eu acho que para quem está entrando na filosofia é complicado você entrar a partir de um lugar que você tem todas essas questões. Tá? Marcos perguntou, mas tanto a teoria das ideias quanto os diálogos Meno de Platão não seria já uma massa crítica essencial para a epistemologia? Eu acho que a teoria das ideias menos, tá? Por quê? Na teoria das ideias tem uma teoria epistêmica, no caso na República, né? A teoria das ideias está no livro República. Inclusive, né, saiu na Folha, a coleção Pensadores, que o primeiro livro foi exatamente República de Platão, junto com um livro, acho que do Conte, né, do positivismo. E era R$22, estava nas bancas. Vale a pena, é um livro importante, da capa dura, bonito. Vou até comprar. Então, na República, onde Platão apresenta a teoria das ideias, ele tem uma teoria epistêmica bizarra. Então, a teoria das ideias, especificamente, não é uma teoria de epistemologia, é uma teoria, vamos dizer assim, de metafísica. Então, falando aqui um pouco, a metafísica é a parte da filosofia que estuda de maneira mais ou menos esquemática como é que funciona a realidade. Tá? Então, por exemplo, a gente tem na realidade, não é? Hoje em dia dificilmente alguém nega isso, a gente tem, sei lá, partículas físicas, a gente tem elétrons interagindo com outros átomos, etc, etc, que é a parte que a física estuda. Tem outras coisas que a gente pensa que talvez exista, por exemplo, números. Existem números? Talvez sim, talvez não. Existem conjuntos? Conjuntos são coisas que existem? Talvez sim, talvez não. Entidades ficcionais, a gente fala de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes não existe de verdade, né? Obviamente, mas assim, por outro lado a gente fala que a frase Sherlock Holmes é um detetive é verdadeira. Então como é que essa frase é verdadeira se Sherlock Holmes não existe? Sherlock Holmes é um detetive é verdadeira, Sherlock Holmes é um dentista é falsa. Mas a gente está falando de algo que não existe. Então será que esse algo tem algum tipo de existência que não seja uma existência física? Então essas são questões da metafísica, são questões sobre o que existe. Certo? Questões também de fazer sentido de alguns temas, de alguns conceitos muito basilares nas ciências, como por exemplo a noção de causalidade, né? O que quer dizer uma coisa causar a outra? As ciências em geral, a física, por exemplo, utiliza a noção de causalidade, mas o físico ele tem outras coisas para fazer do que parar para pensar o que quer dizer uma coisa causar a outra. Então isso é uma questão metafísica. Alguns pontos sobre o tempo. Quando a gente fala do tempo, às vezes a gente utiliza relações como uma coisa é antes da outra, uma coisa é depois da outra, e também a gente utiliza relações do tipo presente, passado e futuro. Qual dessas coisas é mais fundamental? Isso é uma questão metafísica, né? Então são questões sobre a realidade, como é que as coisas se dão no mundo. E a teoria das ideias é esse tipo de teoria, tá? Então qual é o ponto da teoria das ideias? Os gregos, em geral, e Platão especificamente, né, Pitágoras antes de Platão e Platão especificamente, estavam muito felizes, né, muito interessados em matemática, especificamente geometria, né? Os gregos sabiam mais geometria. E como a Pitágoras, né, tem, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras descreve uma relação de qualquer triângulo retângulo, né? E aí Platão está falando, no mundo que a gente está vivendo aqui, não tem nenhum triângulo retângulo perfeito, né? Não tem nada com um ângulo de 90 graus perfeitamente, certo? Só que eu tenho toda essa ciência aqui, que é a geometria, que fala várias coisas massa.
Do que fala essa geometria? Então, Platão ele defende que tem nosso mundo, o mundo das coisas físicas, e você tem esse mundo das ideias. Então, esse mundo das ideias seria as ideias, a ideia de triângulo, a ideia, né, propriedades também que a gente usa, por exemplo, isso aqui é amarelo, isso daqui é amarelo, mas são coisas diferentes. Mas às vezes eu falo de o amarelo é uma cor. Quando eu falo o amarelo, eu estou falando de quê? Eu não estou falando desse fone especificamente, eu não estou falando disso aqui especificamente, eu não estou falando desse cartão especificamente, eu estou falando da cor amarela. Mas a cor amarela não está em nenhum lugar específico. Aí a Platão fala assim, você está falando da ideia de amarelo. E aí Platão percebeu o seguinte, o conhecimento que a gente tem mais importante na ciência, eles não falam de coisas específicas, eles falam de ideias, eles falam de noções gerais. E daí ele supõe que existe esse mundo das ideias que seria mais fundamental que o nosso mundo. Então, o nosso mundo, as coisas individuais, né, esse cartão individualmente, ele é amarelo, não em si, mas ele é amarelo no sentido de que ele participa da ideia de amarelo. Tá? Então, esse mundo das ideias seria mais fundamental, e o nosso mundo seria, de alguma forma, reflexos desse mundo. Então, essa é uma teoria metafísica, tá? Só que essa teoria, ela coloca um problema muito importante, que é o seguinte: ora, as faculdades que a gente tem cognitivas, a visão, a memória, a audição, né, os sentidos, a memória, etc., a gente não vê ideias, né? Eu não vejo o amarelo em si, eu vejo essa caneca, eu vejo esse fone, né? Então, como é que eu sei, como é que eu tenho conhecimento das ideias? Esse é um problema que chegou a Platão, né? E Platão tem uma solução meio bizarra. Ele tem uma teoria chamada anamnese, que é a seguinte: a ideia de Platão é que o espírito é separado do corpo, e que você tem, ele se aproveita de uma coisa da mitologia grega. Então, os gregos eles pensavam que você tinha um rio que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos, que chama o rio Letê. O rio Letê separa o mundo dos mortos do mundo vivo. E esse Letê em grego também quer dizer esquecimento. Então, quando você é uma alma, você está do lado de cá, no mundo dos mortos, e você atravessa o mundo dos vivos, ou você atravessa o rio para chegar no mundo dos vivos, você esquece sua vida passada. Então, quando você encarna num corpo, você esquece sua vida passada. E Platão fala o seguinte: em grego, verdade em grego é a letheia. Perceba como é que essa palavra funciona. Ela é um prefixo a, que geralmente é um prefixo de negação, né? Tipo ateu, sem Deus, né? O a, um prefixo de negação. Então, na verdade, em grego, ideia verdade é não esquecimento. Então, Platão fala o seguinte: como é que você sabe das ideias? Porque você já foi uma alma. Quando você era uma alma, você estava em contato direto com as ideias. Quando você encarna, você esquece isso. E quando você descobre a verdade, você está, na verdade, se lembrando do que você já sabia. Então, você sempre conheceu as ideias, está só se lembrando. Então, de alguma forma, o conhecimento para Platão de alguma forma inato, né? Você tem ele lá, nasce com ele de alguma forma, e você está só relembrando o que você já sabia. E isso é exatamente, essa teoria exposta também exatamente no Mênon, que acho que foi o Marcos que falou, né? Então o Marcos está ligado aí na situação, porque ele colocou exatamente dois textos que tem a ver um com o outro. E como é que Platão tenta demonstrar isso? É bastante interessante. Ele pega um Mênon é um escravo,
E ele começa a explicar alguns rudimentos bem simples da geometria, e daqui a pouco o Meno está fazendo um cálculo, está descobrindo aí a área do triângulo retângulo. Aí Platão está falando, tá vendo? Esse menino aqui ele nunca estudou, nunca ninguém ensinou isso para ele. E mesmo assim ele sabe, ele tem essa capacidade. Então daí ele tenta defender essa tese aí de que na verdade o que Meno está fazendo é lembrando coisas que ele já sabe. Tá? Então isso aí é uma história legal, não tem tanto a ver com o nosso curso, mas o importante é essa distinção aqui entre questões metafísicas, que são questões de como é que as coisas são no mundo, e questões epistêmicas, de epistemologia, que é sobre como nós sabemos, como é que nós temos conhecimentos, tá? Então, a epistemologia, a gente vai ver isso aqui depois, estuda basicamente a noção de conhecimento, como é que nós temos conhecimento, e o que é conhecimento especificamente, e a noção de racionalidade, tá? Mais tradicionalmente a noção de conhecimento. Por isso que até o nome epistemologia. Episteme é conhecimento em grego, logia é ciência, né? Então, teoria do conhecimento ou epistemologia, a princípio, quer dizer a mesma coisa. Tá? Então, alguns dos temas que a gente vai discutir no curso é o que é epistemologia, né? Tipos de conhecimento. Eu acho que esse tema aqui é bem interessante para vocês, né? Que da psicologia. Tem tipos de conhecimento bem diferentes. Uma coisa é eu saber que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Isso aí é eu ter um tipo de informação na cabeça. Outra coisa é eu saber andar de bicicleta. São tipos de conhecimento diferentes. Saber andar de bicicleta não é saber vários fatos sobre bicicleta. Saber jogar bola não é saber vários fatos sobre bola. Eu não vou pegar um livro com teoria de futebol, ler e agora eu sei jogar futebol, não. Eu sei vários fatos sobre futebol, mas eu não sei jogar futebol. Então tem diferentes usos do termo conhecimento, que são tipos de conhecimento diferentes. A gente vai estudar isso já na próxima aula. A análise tradicional do conhecimento, ou seja, a tentativa de explicar quais condições especificamente você precisa satisfazer para ter conhecimento, né? Então esse foi um tema muito forte na década de 70, 80, 90, depois enfraqueceu um pouco nos anos 2000. O problema de Goethe, eu quero ver a reação de vocês a esse problema. Talvez vocês achem muito abstrato e bobo, mas como eu falei, esse é uma das questões mais discutidas na história da filosofia, provavelmente a mais. É engraçado isso, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de filosofia, a gente fala muito de Aristóteles, Platão, mas uma coisa que eu posso dizer com total segurança é que a época que se fez mais filosofia da história da humanidade foi o século XX, em termos de quantidade e talvez até de frutividade. Então a gente vive um momento de efervescência muito grande da filosofia, por mais que a gente conheça mais, às vezes, filósofos antigos. Aí depois a gente vai estudar a questão sobre justificação. A gente vai ver que uma das questões que você tem que ter para ter conhecimento é justificação. A gente vai tentar estudar o que é essa noção de justificação. Não vou entrar muito em detalhes agora, porque depois a gente vai estudar essas coisas, a gente vai ver melhor. Então, falando aqui um pouco sobre o que é epistemologia, né? O primeiro ponto que eu já falei é que epistemologia também tem um nome de teoria do conhecimento. Isso quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Episteme em grego é conhecimento, né? Então na filosofia grega você tem a oposição entre episteme, que é conhecimento, e doxa, que é opinião, tá? Então a epistemologia é a ciência do conhecimento. A gente vai ver que essa oposição não é um modo como a gente trabalha hoje em dia. A gente pensa que hoje em dia que ter conhecimento envolve ter crenças, tá? Pense que na epistemologia a noção de crença nunca é a noção religiosa de crença, tá? Crença simplesmente é tomar algo como verdadeiro, não tem a ver com fé, nada disso. Então, a epistemologia é o estudo do conhecimento e da crença justificada, tá? A gente vai ver que tem uma relação muito íntima entre crença justificada, né?
né? A gente pensa que nem toda crença é conhecimento. Tem algumas crenças que são malucas, né? Às vezes as pessoas formam crenças de maneira estranha e a gente não atribui conhecimento a elas. Mas a noção de conhecimento está ligada com a noção de crença justificada e mais especificamente com a noção de crença verdadeira justificada. A gente vai ver isso. Então a gente vai estudar quais são as condições para o conhecimento, né? O que a pessoa precisa ter para ter conhecimento? Eu dei aqui um spoiler, né? Crença verdadeira justificada é uma proposta. Só que a gente vai... Então essa é a primeira parte, né, de análise do conhecimento. A gente vai também ter essa segunda parte aqui que eu acho mais interessante para vocês, quais são as fontes de conhecimento, né? Onde é que a gente adquire conhecimento? Pela percepção, ou seja, pelos sentidos, pelo raciocínio. A gente vai tentar estudar um pouco mais essas fontes, né? E obviamente o estudo dessas fontes do conhecimento ele é pelo menos parcialmente feito pela psicologia, né? Para você saber como é que funciona um raciocínio, muitas vezes vocês vão ter que fazer experimentos. Inclusive, não sei se vocês vão achar interessante isso, mas eu tenho um artigo para publicar numa revista chamada Cognition e o pessoal pediu que eu faça uns experimentos, tá? Então é provável que eu faça com vocês. Não é nada demais, não é nada invasivo não. Na verdade vocês jogarem um joguinho que eu fiz. Então eu tenho que primeiro fazer, vou tentar fazer uma interface melhor, fazer um site talvez, vocês jogarem um joguinho para ver como é que algumas questões interferem na performance, né? Então, perceba que, apesar de filósofo, esse meu artigo ele tem um experimento, né? Então, talvez hoje em dia se pense que é impossível se fazer filosofia, principalmente filosofia que lide com isso, com, por exemplo, fontes de conhecimento, sem levar em consideração resultados empíricos. Só que na parte do conhecimento, a parte mais filosófica é exatamente a noção de justificação. É o que torna uma crença justificada. Essa é uma questão difícil, né? Obviamente, tem situações bizarras que a gente vê, obviamente, que não é uma crença justificada, né? Se o cara ele vê uma folha virada de determinada forma e fala assim, minha mãe vai morrer, provavelmente não é uma crença justificada, né? O que tem a ver a folha estar caída de determinada forma com a morte da sua mãe? Mas, assim, é difícil você explicar especificamente o que é uma crença justificada. E é isso que um epistemólogo tenta fazer muitas vezes. E esse aqui é um ponto interessante. A justificação é uma questão interna da mente do sujeito, tem a ver com o modo como a mente dele trabalhou, ou tem ingredientes externos, tem a ver com a relação do sujeito com o ambiente, por exemplo, né? Isso talvez seja algo que vai ser estranho para vocês, porque vocês que vão fazer um curso de psicologia, talvez vocês estejam mais interessados sobre o que acontece dentro da mente dos sujeitos, né? A epistemologia ela lida também com questões exteriores à mente do sujeito. Por exemplo, se a crença é verdade, e a crença é verdade depende não só da mente do sujeito, mas depende do mundo, né? Então, da relação da mente com o mundo, né? Então, por exemplo, uma crença pode ser racional, pode ser até justificada no sentido de que, o cara, ele chegou àquela conclusão por métodos bons, etc. E pode ser simplesmente falsa, né? Muitas vezes nossas teorias científicas são assim, né? Principalmente você pega teorias científicas do passado, né? Muitas delas eram justificadas, fala assim, o cara aí, ele não é burro, ele fez até certo, só que ele deu azar de alguma forma e a crença dele era falsa. Ele achava que, né, que se você botasse um pedaço de carne no porão ia nascer verme da carne, né? Tem essa teoria no passado, né, da biogênese. E o cara fez experimento, o cara não inventou isso na cabeça dele, ele tentou
botou várias carnes no porão e viu que nasciam os vermes, só que eles não sabiam, na verdade, era que, sei lá, você tem micro-organismos, ou no caso dos vermes, são as moscas que botam ovos, etc. Então, ele não viu essa parte e ele formou a crença de que o verme era, né, tinha aquela ideia, o rato vem, né, do suor com tal coisa, nasce o rato. Então, essas são crenças falsas, mas de alguma forma são crenças racionais ou até justificadas. Então, é importante fazer essa distinção entre ser verdade e ser justificado. Né? Você pode, inclusive, ter crenças verdadeiras por sorte. Né? Você pode inventar uma conspiração bizarra sem nenhum motivo e, pô, no final é verdadeira aquela conspiração. Isso quer dizer que você sabia? Talvez não, porque faltava para você justificação. Né? E outra noção que a epistemologia lida é a noção de racionalidade, que é uma noção um pouco mais complicada. Né? Tem algumas crenças que aparecem irracionais, por exemplo, crenças contraditórias. Ou no caso aqui que eu coloquei, o paradoxo de Moore. Se eu falo o seguinte, pô, eu acho que está chovendo, eu creio que está chovendo, mas acho que não está. Né? Então parece ter um paradoxo aí. Só que não é, né? Parece ser irracional, eu estou dizendo. Mas não é uma contradição direta. Porque eu não estou dizendo assim, está chovendo e não está. Eu estou dizendo, eu creio que está chovendo, mas não está. E aí tem um estudo, o que tem de racionalidade aí. Né? Aparentemente, crer em algo isso faz você pensar que crer em algo é tomar aquilo como verdade. Então, quando eu falo eu creio que está chovendo, eu estou dizendo que está chovendo, porque para eu afirmar que eu creio que está chovendo, eu tenho que achar que está chovendo. E quando eu falo mas não está, isso parece traz choque. Tem outros coisas que podem tornar um conjunto de crenças racionais ou irracionais, como por exemplo consistência, né? Como eu falei, um conjunto de crenças ele pode ter crenças que se chocam uma com a outra. Um conjunto de crenças ele pode ser racional no sentido de que ele não é invulnerável à evidência. Né? Então muitas vezes a gente fala assim, a pessoa ela tem as ideias dela formadas, não importa o que você fale, ela não vai mudar de ideia. Né? Então alguns defendem que isso é um tipo de racionalidade, porque um conjunto de crença racional ele deve estar em consonância com as evidências, de modo que se aquele conjunto de crença ele vai contra as evidências ou ele é invulnerável às evidências, tem uma coisa irracional. Tá? Eu também não vou entrar nesses pontos porque a gente vai falar desse assunto. Então, a epistemologia, né, como parte da filosofia, ela lida com a natureza desses conceitos, muitas vezes. Tá? Então, muitas vezes a pergunta é: o que quer dizer conhecimento? O que quer dizer justificação? Qual é a definição disso? Tá? Então, muitas vezes a filosofia vai lidar com a natureza dos conceitos. E muitas vezes ela vai fazer isso através do que se chama de análise conceitual. A gente vai ver mais ou menos como é que se faz isso, que é diferente de você fazer um estudo empírico. Tá? Então, sem querer dizer aqui que são duas coisas totalmente apartadas, né? Como eu falei, eu sou da opinião que para muitas coisas você precisa levar em conta os resultados empíricos. Mas o ponto aqui é o seguinte: quando eu falo de conhecimento, da noção de conhecimento, eu estou falando não do conhecimento que nós temos como humanos, estou falando da noção de conhecimento em geral, de conhecimento de qualquer um. O que é ter conhecimento em geral? Não é o que é ter conhecimento na nossa cultura ou o que é ter conhecimento na nossa espécie humana. Tá? Então, a pretensão da epistemologia é explicar o conceito de conhecimento em geral, tá? Universalmente, vamos dizer assim.
Então, por isso, você não poderia fazer isso estudando, por exemplo, como as pessoas pensam, o que as pessoas pensam que é conhecimento, por exemplo. Inclusive, isso tem até alguma discussão sobre isso, porque tem uma área da epistemologia que a galera chama de filosofia experimental. A filosofia experimental, ou seja, a filosofia que faz experimentos com a psicologia com pessoas, e a área que a filosofia experimental mais atua é a epistemologia. E, por exemplo, há alguns resultados que colocam a suspeita de que a noção de conhecimento, por exemplo, tal como a epistemologia estuda, não vale completamente para países asiáticos ou para outros grupos. Isso é bastante interessante também, que os problemas de Goethe para as pessoas de outros grupos, por exemplo, especificamente do sudeste da Ásia, tem outra reação. Então, isso também foi uma questão que teve muita discussão no começo do século XX para cá, pode ser interessante. Então, esse é o ponto que eu quero dizer aqui quando eu falo que informação empírica é relevante em epistemologia. A questão é saber como utilizar, tá? Então, tem noção a diferença dos projetos e ver como é que uma coisa pode ajudar a outra, né? Então, ciência cognitiva, teoria da decisão, teoria dos jogos, tudo tem relevância para a epistemologia, apesar da relevância não ser às vezes direta ou simples assim. Então, como eu falei, a epistemologia estuda os conceitos de conhecimento e de racionalidade de uma perspectiva geral. Nesse sentido aí, que um conceito ele deve poder ser aplicado a qualquer situação, não só as situações que existem. Isso que pode parecer abstrato para vocês. Então, muitas vezes, um epistemólogo ele vai inventar uma situação, né, o que eles vão chamar de um contra-exemplo, que não é algo que ocorreu, não é algo, às vezes, que não necessariamente até, obviamente, possa ocorrer. Mas muitas vezes um epistemólogo vai falar assim, aqui está um contra-exemplo meio bizarro aqui que eu inventei, uma história que eu inventei, e seu conceito de conhecimento não descreve bem essa história. Logo, sua proposta está errada. Então, isso aqui às vezes vai soar como meio bizarro para vocês, como a galera inventa os contra-exemplos meio bizarros. A gente vai ver isso daí. Mas a ideia é essa, como a ideia aqui é estudar o conceito, ou seja, o conceito de maneira universal, não simplesmente as instanciações atuais daquele conceito, ou seja, não o conhecimento que de fato existe, mas o conhecimento em geral. Muitas vezes os epistemólogos pensam que basta um contra-exemplo para invalidar uma teoria. Então, se quer uma teoria que explique todos os exemplos, inclusive os inventados. E daí eu estou dizendo isso aqui, que muitas vezes eles utilizam situações imaginadas, principalmente nessa primeira parte aí, que é da análise do conceito de conhecimento, tá? E isso eu acho que talvez vá soar para vocês, às vezes, abstrato. Tenham um pouco de paciência e um pouco de sentimento antropológico, né? Vocês estão pelo menos sabendo como é que as coisas funcionam na filosofia em geral, tá? E sabendo que eu tentei focar nas outras partes e não nessa, mas a gente vai dar uma olhada para saber, para vocês terem noção de como é que essa área da epistemologia se desenvolve. E aqui tem um problema, né? Isso aqui é bastante interessante, porque ciências cognitivas, cognição quer dizer exatamente adquirir conhecimento, né? Então, ciências cognitivas são ciências do conhecimento, né? São ciências dos processos mentais de se adquirir conhecimento. Então, você tem de um lado
uma teoria do conhecimento, a epistemologia, e do outro lado as ciências do conhecimento, ciência cognitiva. Então parece que são duas coisas disputando a mesma área. Como eu tentei explicar aqui, não necessariamente estão disputando, porque a teoria do conhecimento muitas vezes geralmente se importa mais com questões conceituais, o que é conhecimento, o que é justificação, e as ciências cognitivas muitas vezes elas geralmente vão estudar como de fato os seres humanos formam conhecimento, raciocinam, certo? Então essa é a diferença. Então, por exemplo, é uma questão para a ciência cognitiva o fato de que nós cometemos erros sistemáticos ao lidar com probabilidade, porque nós temos sistema 1, sistema 2, etc. Essas são questões da ciência cognitiva. Não necessariamente são questões da epistemologia. A epistemologia ela está interessada no conceito de conhecimento, no conceito de racionalidade, e não especificamente em como é que nós formamos conhecimento, ou se nós somos racionais ou não. Apesar de que, como eu disse, essas coisas não podem ser totalmente apartadas. Porque, por exemplo, um conceito de racionalidade, de irracionalidade, em que simplesmente todo mundo seja irracional o tempo todo, parece um conceito meio ruim, né? Então a epistemologia ela tem que estar olhando para o que está acontecendo na ciência cognitiva para fornecer conceitos, pelo menos, que sejam úteis, né? Então, às vezes, tem um filósofo chamado Wittgenstein que ele falava que a filosofia era um tipo de engenharia conceitual, ou seja, era a parte que lida com fazer conceitos e melhorar conceitos, né? Só que nesse caso específico, pelo menos a filosofia tem que estar de olho no que está rolando nas ciências cognitivas, na psicologia cognitiva, para que seus conceitos não sejam muito apartados da realidade, né? Por mais que a gente entende por um lado que o estudo do conceito ele não se resume ao modo como os seres humanos pensam ou algo desse tipo, mas por outro lado também não pode ser uma coisa totalmente apartada, porque senão é algo que não tem relevância nenhuma, tá? Então por isso, como eu falei, a gente vai pegar me foquei um pouco mais nesses temas que tem a ver com dessa interseção entre epistemologias cognitivas, né, que é esse tema aqui, a discussão sobre epistemologia naturalizada, ou seja, a discussão sobre a relação mesma entre epistemologia e ciência cognitiva. A gente vai discutir isso e depois a gente vai discutir essa parte aqui da fonte de conhecimento, que são as partes que eu acho que tem mais intercâmbio com a ciência cognitiva, tá? Então é isso, gente. Eu acho que para a introdução do curso é mais ou menos isso. A aula que vem a gente vai estudar aqui os tipos de conhecimento. A gente vai realmente entrar nos assuntos, né? Então acho que foi mais ou menos o tempo que eu falei, terminar uns 10 minutinhos antes. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão sobre o andamento do curso, sobre o tema? Tá? Eu já adianto a vocês podem já começar a ler o livro lá do Giovanni, tá? Ele está lá na pasta, lá, né, no Bit. Estou usando bastante a mesa que eu quero aprender, porque eu vou dar aula de lógica, e a aula de lógica como aula de matemática, de ficar fazendo várias provas, né? Aí, vou abrir esse livro para vocês. Então lá no bit.ly /UFPB epistemologia. Então lá podem ter vários livros, né? Então o livro que a gente vai começar a ler é esse livro aqui. Vou abrir ele aqui na página. Deixa eu parar de gravar aqui, porque... Então pessoal, estou encerrando a gravação aqui, agora eu vou só mostrar o livro para vocês.